Deus. Aleluia. Salmo de número 89, a partir do verso 20. Até o verso de número 36. A palavra do Senhor diz assim: encontrei Davi, meu servo. Talvez a sua versão possa dizer: achei Davi, meu servo. Com o meu santo óleo ungi. A minha mão estará sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, e se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade, que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Amados, como nós compartilhamos, a partir de hoje, nós estaremos iniciando uma palavra que fala sobre remover as raízes da carência. E olha, todo ser humano tem uma necessidade básica de ser amado. Todo ser humano necessita de atenção, de carinho, de afeto e de cuidado. Isso faz parte da existência humana e é fundamental para o seu desenvolvimento. No entanto, desde que o pecado entrou no mundo, os relacionamentos humanos eles foram corrompidos. E desde então nós tivemos que aprender a lidar com sentimentos como solidão, injustiça, traição, rejeição, humilhação e sentimentos do tipo. Eles fazem parte da nossa caminhada. A verdade é que nem sempre nós sabemos como lidar com sentimentos assim, de forma que eles afetam tremendamente a nossa vida. E é quase que impossível alguém não ser afetado por um desses sentimentos. No entanto, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a sua obra na cruz, nós entendemos que todo o amor que nós precisamos, ele já foi derramado sobre nós. Você pode dizer amém? O fato é que muitas vezes nós não o vivenciamos, mas ali na cruz, a maior prova de amor que poderia nos ter sido dada, nos foi. Não somente uma prova de amor, mas o próprio amor foi derramado sobre as nossas vidas. De forma que se nós contemplarmos a obra da cruz, nós perceberemos que nós, de fato, não sentimos falta de algo, porque tudo já nos foi dado. A obra da cruz, ela foi completa e ela foi perfeita em si mesma. O desafio que consiste é jamais se entregar ao sentimento de carência. Diga comigo assim: jamais se entregar ao sentimento de carência.
Olha, não significa que a carência ela não nos alcançará. Não significa que ela não baterá à porta das nossas vidas. Mas nós precisamos aprender a lidar com ela, de maneira que nós não venhamos a se sujeitar, se submeter e se entregar. Nós podemos dominar sobre esse sentimento. Quando a palavra diz assim, olha, achei Davi meu servo e com o meu santo óleo ungi, a palavra não está querendo dizer que Davi estava perdido e precisou ser encontrado pelo Senhor. Mas o sentido aqui da palavra é que o Senhor ele tomou Davi como um exemplo. Ele toma Davi para deixar uma marca em Davi e uma marca tal que serviria para toda a posteridade. Nós observamos isso aqui no texto que lemos. Então, ser modelo é deixar uma impressão. Ser modelo é deixar um legado. E o que eu e você precisamos entender é que nesse tempo, Deus continua comissionando homens, mulheres para uma grande obra. Você pode dizer amém? Mas isso não acontecerá na vida daqueles que se comportam como se Deus não os amasse. Nós precisamos compreender o amor de Deus por nós. Nós somos amados pelo Senhor e isso não tem a ver conosco. Isso tem a ver com Ele mesmo. E nós precisamos então nos comportar assim como que de fato somos, amados por Deus. Olha, Deus ele já lhe encontrou, você pode dizer amém? Ele já lhe encontrou e ele já derramou todo o seu amor sobre a sua vida. Então, olha, se isso é verdade, não é tempo de ficarmos alimentando carências no nosso viver. Você pode dizer amém? Então, nós precisamos lidar de frente com isso. Então, nós não podemos ficar alimentando carências de sentimentos carnais na nossa vida. Nós não podemos ficar alimentando aquilo que é fútil, aquilo que nunca vai nos alinhar para o nosso propósito, para o nosso destino. Então, olha, não é tempo de nós ficarmos ouvindo muitas vozes. Muitas vozes trazem confusão para a nossa vida. Há pessoas que de fato elas ouvem tantas vozes no seu coração que elas já não sabem mais para onde ir, que elas já não têm mais um destino correto para a sua vida. Então, nós precisamos praticar a palavra do Senhor quando Ele disse assim, olha, que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos nos entupindo, gente, com todo tipo de informação, de imagens, de vozes, de opiniões. Parece que nós estamos entulhando o nosso coração com tantas coisas que a voz que de fato deveria ser ouvida, parece que ela já não fala mais ao nosso coração. Então parece que aquilo que pensam a nosso respeito, aquilo que falam ao nosso respeito, as impressões que se têm ao nosso respeito, elas têm um peso maior do que aquele peso daquilo que o Senhor diz ao seu respeito. E isso vai trazendo peso ao nosso coração e isso vai nos tirando do propósito. Isso vai nos tirando daquilo que é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Vai nos impedindo de ouvir o que realmente importa. Então, olha, precisamos entender que nós não somos, muitas vezes, aquilo que nós achamos que somos. E que nós também não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Você pode dizer amém? E se você olhar atentamente para as Escrituras, você logo perceberá aqueles que há uma glória tão grande sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela nos declara que, olha, um pouco menor do que o próprio Deus, nós fomos feitos. Nós fomos coroados de glória, fomos coroados de honra, declara o Senhor lá no Salmo de número 8. A palavra vai dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Mas parece que essas coisas, essas verdades, elas vão perdendo a sua força e o seu lugar na nossa vida, diante daquilo que nós vamos dando ouvidos e daquilo que nós vamos acatando no nosso coração. Então, nós precisamos verdadeiramente entender que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Ele é o dono da nossa história, amém? Ele é o dono da nossa história.
nós precisamos crer nessa verdade e nós precisamos perseverar nela. Porque, olha, nem sempre nós vamos estar com o nosso coração inclinados para essas verdades de Deus ao nosso respeito. Muitas vezes nós vamos querer até fugir delas, mas nós precisamos perseverar nela. Talvez você possa pensar assim: falar isso é fácil, difícil é nos manter firmes quando nós recebemos duras críticas, quando nós ouvimos coisas ao nosso respeito que nos machucam, que muitas vezes vai vir de encontro a nós e vai ter um grande peso sobre a nossa vida. De fato, essas coisas acontecem, mas o que eu e você precisamos é conhecer melhor a Deus e nos entregarmos mais a Ele. Você pode dizer amém? Olha, quanto mais você se entrega a Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais Ele revela dele ao seu coração. E mais então você vai conhecendo a você mesmo e tendo conhecimento de quem você é. Então você precisa decidir ouvir aquilo que Deus diz ao seu respeito. Você pode dizer amém? Queridos, a palavra de Deus, ela vai dizer para nós, olha, que o coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem, ele é traiçoeiro. Muitas vezes é o seu próprio coração que te leva a ruínas. É o teu próprio coração que te leva à derrocada. Muitas vezes nós estamos ouvindo o nosso coração, ouvindo a voz da nossa alma, quando nós deveríamos estar ouvindo a voz do Espírito falando ao nosso espírito. Então nós precisamos decidir. O poder da decisão. Nós precisamos de fato tomar essa decisão na nossa vida. Porque olha, é interessante que talvez você possa pensar assim: mas eu já errei tanto na minha vida, mas eu já errei tanto nessa área da minha vida e outra vez estou eu aqui nesse lugar. Será que você pode fazer alguma coisa que possa diminuir o amor de Deus por você? Alguém disse certa vez, olha, que não há nada que você possa fazer para que leve Deus a lhe amar mais, mas também não há nada que você possa fazer para que leve Deus a lhe amar menos. Então perceba que de fato muitas vezes o problema da nossa vida, ele não consiste nessa falta de amor de Deus, até porque Deus, ele não tem amor. Como não, pastor? Deus, ele é o próprio amor, irmãos. Então ele não pode se esvaziar daquilo que ele é. Então quando o Senhor olha para nós, ele nos olha com amor. O amor dele está sobre a nossa vida, amém? Agora, o orgulho, o nosso orgulho, nos faz pensar que nós temos que ser aceitos por Deus por causa do nosso mérito e não por causa da sua misericórdia. Nós achamos que somos aceitos por Deus porque nós agimos corretamente, porque nós fazemos aquilo que tem que fazer, porque nós estamos andando de acordo com a cartilha. Mas não, irmãos, o amor de Deus sobre a nossa vida é resultado dele mesmo, é resultado da sua misericórdia. Se lembra da palavra que diz que quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos amou. Não havia nada de bom em nós para que ele pudesse nos amar, mas ele simplesmente nos amou. Então, olha, a única coisa que nós precisamos fazer é simplesmente seguir o exemplo de Davi. Ele não tentava arranjar desculpas para o seu fracasso, o que comumente, muitas vezes, nós estamos fazendo. Nós estamos querendo justificar os nossos erros. Nós queremos estar justificando o nosso pecado. Nós queremos justificar, sabe, a nossa ausência, a nossa queda. E Davi, irmãos, ele não queria arranjar desculpas, ele simplesmente quebrantava o seu coração. Quando seus olhos se abriam e ele percebia que ali, de fato, havia um erro, ele se lançava aos pés do Senhor de uma forma desesperada, buscando, sabe, o favor do Senhor através de um coração quebrantado. E a sua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, amém? Então, muitas vezes, por esse sentimento,
esse sentimento de carência no nosso coração, nós acabamos liberando sentenças sobre nós que nem mesmo o Senhor libera. Então, quando por alguma razão nós nos vemos em pecado, quando por alguma razão nós estamos desviando daquilo o que Deus tem para a nossa vida, nós logo nos taxamos: olha, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso me aproximar, eu não posso estar em comunhão, quando na verdade o que nós deveríamos deixar não é de estar em comunhão, mas o que nós deveríamos deixar é justamente aquilo que quer nos tirar da comunhão. Então muitas vezes nós vamos nos taxando disso, e sabe o que é isso? Isso é puro orgulho. E nós precisamos quebrar isso no nosso coração. Isso só sinaliza que somos nós mesmos que estamos no controle da nossa vida, e não o Senhor. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos colocar o Senhor no centro do nosso viver, amém? Uma vez que é Deus quem governa a sua vida, certamente você deixará com Ele o que irá acontecer com a sua vida. Você não pode tomar decisões à revelia de Deus. Você não pode seguir num caminho, sabe, à revelia de Deus. Você precisa antes, sabe, inclinar o seu coração para ouvir a sua voz. Entenda, soberba é perseguir arduamente um perfeccionismo para ser aceito por Deus. Não é soberba viver como alguém que é perdoado por Deus. Mas a soberba é justamente você querer fazer algo para ser aceito. Nada do que você possa fazer lhe tornará aceito diante de Deus. Isso são as carências da nossa alma. E muitas vezes nós queremos suprir isso de uma maneira diferente, de uma maneira que jamais poderá ser suprida. Então eu queria nessa noite compartilhar com você aqui pelo menos dois aspectos que vão começar a nos colocar num trilho a lidar com esses sentimentos que perturbam a nossa alma. O primeiro deles é lidar com a humilhação. Seja sincero com você mesmo. Quem aqui gosta de ser humilhado? Certamente nenhum de nós. Nenhum de nós deseja ser humilhado. Muito pelo contrário, o que é que nós desejamos? Nós desejamos ser exaltados. Nós desejamos ser colocados nos lugares de holofote. Nós desejamos ser colocados no lugar do reconhecimento. Sim ou não? Sim. Isso é do nosso coração. Mas olha, nós precisamos aprender a lidar com a humilhação. Entenda, a humilhação faz parte de um processo de Deus na nossa vida. Para que nós possamos aprender a lidar de fato com essa carência. Ser achado por Deus também envolve lidar com esses sentimentos. Sentimentos de solidão, de rejeição, de injustiça, de traição. Entenda, você pertence ao reino dos céus, mas terá que aprender a lidar com o reino das trevas. Você não pertence a esse mundo, mas você está nesse mundo. Então, situações desse mundo vão tocar a sua vida. E a humilhação também faz parte da caminhada da vida. Amém? Faz parte. Então, não é se você deseja ou não passar por ela. Isso acontecerá. Num grau maior ou num grau menor, seja lá aonde for, mas isso certamente acontecerá. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, Deus, Ele não honra a honra. Você vai dizer assim, mas como não? Deus não honra aqueles que vivem em busca de reconhecimento. Deus honra a humilhação, irmãos. A palavra diz que aqueles que são humilhados é que então o Senhor exalta. Então, enquanto nós ficarmos querendo buscar os melhores lugares, enquanto nós quisermos buscar, sabe, os lugares de maior importância, aqueles que mais aparecem, nós nunca encontraremos um lugar de honra em Deus. Então, nós precisamos aprender a lidar com esse sentimento na nossa vida. Olha, o humanismo, ele separou a correção do amor. Todas as vezes que nós estamos sendo corrigidos, nós achamos que Deus não nos ama. Não é assim que acontece? Não é assim quando você tem um filho pequeno e você vai corrigir o seu filho, você não é mais meu pai, você não é mais minha mãe. Por quê? Porque nós achamos que, porque estamos recebendo uma correção,
nós não somos amados. E aí nós estamos falando de uma criancinha de 2, 3 anos, e muitas vezes é isso que nós somos, criancinhas de 30 anos, 40 anos, 80 anos, que parece que não entenderam ainda que Deus ele faz isso por amor. Porque a correção é um ato de amor. Então Deus corrige aquele a quem Ele ama e a quem Ele tem por filho, diz a sua palavra lá em Hebreus capítulo 12, o verso de número 6, amém? Então olha, se Deus está pressionando a você, é porque o seu ministério é grande, porque as exigências de Deus, elas são para os íntimos. Então irmãos, nós temos que começar a amadurecer. E maturidade não tem a ver com idade. Muitas vezes você vai encontrar pessoas que deveriam ser maduras na idade, mas que são completamente imaturas, não amadureceram ainda. Ao passo que você vai encontrar outros que na idade parecem tão imaturas, mas que estão tão na frente de outros que deveriam já estar bem mais à frente. Então, olha, precisamos entender que as exigências de Deus são para os íntimos. Então, quando Deus quer forjar algo em nós, Ele não vai nos deixar andar a nossa própria sorte, mas Ele vai nos chamar para perto, e Ele vai nos corrigir. E Ele vai fazer isso porque Ele nos ama. Então nós precisamos entender isso. Os grandes homens da Bíblia tiveram seu caráter forjado nas circunstâncias. Muitas vezes nós queremos fugir das circunstâncias, e as circunstâncias, irmãos, elas são professor de Deus na nossa vida. Você olha, por exemplo, para a família de Davi. Perceba, a família de Davi não o considerou. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, ele manda chamar todo mundo, irmãos, menos Davi. Davi era o zero à esquerda, Davi ele era o insignificante. Olha, todo mundo poderia ser ungido para ser rei, menos Davi, aos olhos da sua casa. Você já parou para pensar que aqui Davi, ele está sofrendo um processo de humilhação? Mas perceba como ele lidar com isso. E é isso que o Senhor ele quer ensinar para cada um de nós. Entendamos, olha, somente pode ser exaltado aquele que antes é humilhado. Mas não é humilhação por humilhação, precisa haver uma aprovação. Porque existem pessoas que entram no lugar da humilhação e morrem lá. E o Senhor não vem aqui para te esmagar, para colocar o pé no seu pescoço e destruir você. Tudo da parte de Deus tem um propósito, amém? Tem um propósito. Então o Senhor estava forjando o caráter de Davi. Assim como Ele também fez com José, lá no Egito. Irmãos, José foi jogado no Egito, passou 10 anos preso sem ter cometido crime algum. E o Senhor tratando com o seu coração. Porque existem coisas que precisam ser removidas da nossa vida. E elas não serão removidas se não for pelo caminho da humilhação. Então entenda, ainda que a humilhação em algum momento ela possa nos fazer sofrer, se nós encararmos as coisas como elas devem ser encaradas, a humilhação, ela será a bênção de Deus na nossa vida. Você pode dizer amém? Então olha, quanto mais baixo eu desço, mais alto o Senhor me ergue. Quanto mais eu sou humilhado, mais eu serei exaltado. Quanto mais eu sou perseguido, é porque você pode ter certeza que maior é o ministério de Deus na sua vida, amém? Então o caminho para cima é sempre para baixo. É meio complicado, mas é assim mesmo. É assim que Deus trata conosco. E aí eu pergunto para você, se Deus levanta os que não são, por que é que você quer ser? Irmãos, nós jamais poderemos ser enquanto nós não formos humilhados. É os que não são, os desprezíveis, que o Senhor então levanta. Então nós precisamos aprender a lidar com isso aqui dentro, olha. Dentro do nosso coração, nos nossos sentimentos. Quanto mais você se humilhar, mais Deus vai levantar você. Se você está me entendendo, diga amém. Então olha, quanto mais você se sente inútil, incapaz,
mais você estará no caminho certo para que Deus possa fazer na sua vida aquilo que Ele projetou para você. Então nós precisamos entender isso. Então finalmente Deus vai poder olhar para você e dizer assim: achei. Porque o achar aqui, como eu disse para você, não é que Deus não soubesse onde Davi estava. Mas o achei aqui de fato você se achar ou encontrar-se consigo mesmo. É você perceber quem você é, você perceber o seu propósito. Então, olha, é tão maravilhoso quando nós olhamos para a palavra, como o Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, se os teus olhos forem bons. Entendamos que o Evangelho, irmãos, não é para acabar com o nosso sofrimento na terra, mas o Evangelho é para nos dar uma eternidade com Deus. Você pode dizer amém? Ainda que nós andemos de maneira vitoriosa, enfrentando, lutando e vencendo muitas questões aqui na terra, mas isso precisa ser vencido, isso vai sendo forjado na nossa vida, amém? Então olha, Deus, Ele quer encontrar você. Você precisa ser encontrado por você mesmo. Você precisa se achar. A rejeição, ela pode gerar em nós dois sentimentos: ou a carência, ou o quebrantamento que agrada a Deus. Então entenda, o que é que a carência promove na nossa vida? A carência promove na nossa vida aquela tentação de estar sempre impressionando pessoas. Você estará sempre vivendo em função das pessoas. Você sempre vai querer fazer algo para agradá-las. Você sempre vai fazer algo para ser notado. Você tem que fazer algo para ser reconhecido. E isso é frustrante. Porque, verdade seja dita, nós não conseguiremos viver a nossa vida dessa maneira. Porque nós vamos ser frustrados, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Agora, o quebrantamento, a auto-humilhação é o que chama a atenção de Deus na nossa vida. Então, eu quero dizer para você nessa noite, olha, pare de tentar impressionar quem quer que seja. Pare de querer fazer as coisas para ser notado por alguém. Você não nasceu para isso, amém? Você não nasceu para isso. Porque se as pessoas lhe reconhecerem, você estará muito bem, obrigado. Mas se elas não te reconhecerem, você estará destruído. Porque você fez e não foi notado. Porque você fez e ninguém nunca percebe. Porque você faz tudo para que as pessoas possam ser agradadas e elas não notam. O problema não está nelas, o problema está em você. Você precisa aprender a lidar bem com você mesmo. E Davi, ele entendeu isso. Então Davi, lembra daquele momento quando Davi vai buscar a arca do Senhor? E ele vai voltando, ele está contente, ele está feliz, e ele vem dançando, ele vem pulando, ele se torna um no meio da multidão. E a sua esposa olha para ele assim: olha, como um vadio você se comporta no meio de todos eles, você é rei. Olha a maneira como você se comporta, você tem uma maneira de se comportar, uma maneira de vestir, uma maneira de portar no meio deles. E Davi olha para Mical e diz: olha, eu não estou nem aí para o que eles acham, para o que eles deixam de achar, eu encontrei a presença do meu amado. Então ele entendeu de fato a razão da sua vida. Então nós precisamos entender o porquê da nossa existência. Então chega de nós querermos ficar vivendo a nossa vida em função de outros. Você precisa entender quem você é e qual o propósito da sua vida. Uma outra situação que a carência traz é a distorção na nossa vida. Nós vamos vivendo vidas distorcidas. A carência, ela distorce a poda feita pelo lavrador lá de João capítulo 14, verso 2. Então a poda, ela sempre vai chegar. O tempo da limpeza, irmão, sempre vai chegar na nossa vida. O Senhor, ele vai nos podando. O Senhor vai nos purificando, o Senhor vai nos tornando pessoas melhores. Sabe uma planta, quando você vai podar para que ela possa crescer e se tornar mais exuberante, mais bonita, mais frondosa? Assim é conosco.
O Senhor vai cortando aquilo que precisa ser cortado. Mas a pessoa carente, ela sente que não é amada. E quando ela sente que ela não é amada, então ela vai ser afetada por isso e ela vai querer deixar aquele ambiente. Sabe quando você acorda assim, você passa por alguém, ela está com a cara feia. Você encontra ela no meio da rua, logo de manhã você olha assim, rapaz, o que foi que eu fiz? Quem já sentiu isso? Não é que a pessoa fulano passou por mim, estava com a cara fechada. Querido, não tem a ver com você, é com ela. Talvez ela não dormiu bem, brigou com o marido, com a esposa, enfim, seja lá o que for. Mas você tem logo a tendência de achar, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Então não existe razão nenhuma para você estar, sabe, com esse sentimento no seu coração. Então a carência, ela vai, sabe, distorcendo tudo aqui dentro. E nós precisamos dar um destino correto para isso na nossa vida. Quanto mais estreito for o caminho, maior é o propósito de Deus na sua vida, amém? Então olha, custe o que custar, você precisa continuar no propósito. Você não pode desviar daquilo que Deus tem para você. Irmãos, pensa em Davi. Samuel chega lá e unge o menino e diz assim, ó, você é o rei de Israel, você é aquele que Deus escolheu. Aí a partir de então começa uma perseguição na vida de Davi, irmão. A todo custo Saul quer matá-lo e vai perseguindo. E olha, foram 40 anos de perseguição, porque foram 40 anos que Saul reinou sobre Israel, tentando pegar Davi a todo custo. Eu fico imaginando que talvez Davi teve momentos em que ele quis desistir. Mas ele não desistiu. Porque ele não era guiado pela carência do seu coração, mas ele era guiado pela voz de Deus. Amém? Pela voz de Deus. Então, para nós conquistarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos ter que enfrentar muita coisa, irmãos. Irmãos, entendamos, olha, a palavra de Deus é assim para nós, você sabe disso, que o reino de Deus, ele é tomado à força. Amém? Então, se o reino de Deus é tomado à força, vamos para a luta, irmãos. Amém? Vamos guerrear, vamos para cima, vamos conquistar. Nós não podemos entrar num lugar e dizer assim, por que para mim tudo é tão difícil e ficar choramingando pelos cantos? Não, ergue a cabeça e vai para cima. Existe uma promessa sobre a sua vida. Ah, mas o meu coração, não se deixe levar pelo seu coração. Não se deixe levar pelo seu coração. Você precisa ser guiado pela voz de Deus. Se Davi desistisse, se ele deixasse se levar pelas suas carências, certamente ele não teria se tornado quem ele foi. Isso não significa dizer que nós não vamos enfrentar lutas diárias, às vezes quase que parece que intermináveis. Mas você pode sim vencer sobre todas elas, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você deve continuar no propósito? Porque Deus não desiste de você. Você não tem o direito de desistir. Porque Deus não desiste de você. Sabe, Deus ama você assim como você é. Ainda que Deus decida não lhe dar aquilo que muitas vezes você tem pedido, você não tem o direito de desistir. Mas como não, pastor? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre te amou, sim ou não? Sim. Ele amou você o tempo todo. Ele te amou quando você vivia nas drogas. Ele te amou quando você vivia na prostituição. Ele te amou quando você vivia na mentira, quando você vivia na idolatria. Ele nunca deixou de te amar. Então agora, porque Deus não te dá algo que você esteja pedindo para Ele, você vai desistir de Deus? Que sentimento tão pequeno é esse no seu coração? Você precisa se manter firme no seu propósito, porque aquilo que Deus tem para você é ainda maior, amém? Então olha, seja incondicional com Deus. Assim como Deus, Ele é incondicional com você. Você pode dizer amém, irmãos? Então olha, a primeira coisa é, você precisa aprender a lidar com a humilhação. Não é fugindo dela, mas é encarando. Sabe, é aprendendo de fato a lidar com ela.
E a segunda coisa, entenda, a carência pode, ou melhor, ela lhe tira do prumo. Quando Adão e Eva se esconderam após a queda, eles acabaram se tornando um modelo para nós. Um modelo para nós. Em que sentido? No sentido de todas as vezes que nós erramos, nós queremos nos esconder de Deus. É ou não é assim que acontece? A primeira coisa que nós fazemos, eu não vou para a célula mais. Eu errei. Eu não vou mais participar de tal ministério, eu errei. Eu não vou mais para os cultos, por quê? Porque eu errei. Então, nós fugimos. Não foi o que Adão e Eva fizeram? Se esconderam lá, pegaram as folhas da figueira, começaram a se esconder. Senhor, nós ouvimos a tua voz, tememos porque estávamos nus e nós nos escondemos. Então, fugimos da nossa realidade. O que promove isso na nossa vida, irmãos, é a carência. Fugimos da nossa realidade e forjamos um falso eu. E aí o Senhor pergunta para Adão: Adão, aonde é que você está? Agora eu pergunto para você, será que Deus não sabia, irmão? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Certamente que sim. O fato é que Adão não sabia onde estava. E ele precisava então se descobrir. Então ele precisava voltar à realidade. Ele precisava voltar ao prumo, amém? Ele precisava voltar ao lugar de origem. E é isso que eu e você precisamos fazer. Nós não podemos ficar fugindo daquilo que Deus tem para nós. Você nunca vai ser pleno na sua vida enquanto você estiver fugindo do propósito de Deus para a sua vida. E para isso, talvez você precise enfrentar algumas situações como a que Paulo enfrentou. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Qual era esse espinho? E eu sei lá. Mas o fato é que ele tinha. E a palavra diz que ele rogou ao Senhor por 3 vezes: Senhor, me livra dessa desgraça, desse espinho. E o Senhor disse: não, não e não. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente sobre a sua vida. Talvez o Senhor esteja dizendo isso para você nessa noite. Talvez você já tenha pedido tanto para o Senhor arrancar isso da sua vida. E o Senhor talvez esteja dizendo: você precisa disso para você ser quem eu projetei para você ser. A minha graça, ela te basta. Agora, a atitude recorrente de uma pessoa carente é a cobrança. Ela está sempre cobrando de si e dos outros. Ela nunca está satisfeita, nunca. Sabe, nunca lhe satisfaz. Você está fazendo algo e você está dando o melhor de si, é o seu melhor, é aquilo que melhor você poderia dar, mas parece que aquilo não é suficiente. E você está se cobrando, e você vai se corroendo, e você vai se matando, e de forma também que aquilo que as pessoas fazem para você também não é suficiente. Você está sempre cobrando. Então você precisa aprender a lidar melhor com isso. Então, olha, primeira coisa para você guardar no seu coração nessa noite, e nós vamos estar ministrando sobre isso na sua vida: a carência não pode ser suprida. Ela é uma doença e ela precisa ser curada. Você não tem que nutrir carência, irmão. Não tem que nutrir carência. Mas você tem que ser curado dela, amém? Para você ser curado dela, primeiro você precisa reconhecer que você é um doente. Porque Jesus disse assim: olha, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Se não houver reconhecimento, você acha que uma pessoa sadia, ela vai fazer o que no médico? Nada, ela não vai procurar um médico. Você só procura um médico quando você entende que você precisa de cura. Então você precisa entender, não supra, não queira suprir, não queira alimentar esse sentimento do seu coração. Você precisa arrancar isso de uma vez por todas. O que você precisa é receber um toque de cura da parte de Deus, amém? Segundo, cure o seu sentimento de rejeição, pois só assim você será eficiente no seu viver. Como é que você pode dizer, mas como é que eu me curo disso? Você precisa conhecer mais a Deus. Você precisa se entregar mais a Ele.
Você precisa se envolver mais nele. Somente ele é quem pode de fato trazer cura para a sua rejeição. Você precisa se entregar completamente e sem reservas. Se assim não for, você nunca será eficiente na sua vida. Nunca. Sempre vai existir uma lacuna, sempre vai existir algo aonde sentimentos do tipo vão estar se encaixando na sua vida e sempre puxando você para trás, irmão. Sempre, sempre. Quando você vencer a rejeição, virá então o tempo da aceitação. Amém? Sabe, você começa a perceber que você começa a vencer o sentimento da rejeição. É quando aquilo que as pessoas pensam, acham, falam ao seu respeito, já não tem mais o mesmo peso de antes. Claro, olha, nós somos uma família, amém? Nós somos um corpo. E nós devemos amar uns aos outros, servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. Nós estamos ministrando sobre isso na nossa célula, amém? Mas o que nós precisamos entender é que se por alguma razão houver falha, isso não é razão para que eu desista de tudo. Então, quando essas coisas acontecem e elas já não me ferem tanto, é porque o tempo da aceitação está começando a ser gerado na minha vida. Amém? Você nunca vai aprender a lidar com a honra sem antes lidar com a desonra. Há pessoas que almejam ser honradas, que buscam um lugar de honra. Não existe honra, irmão, sem antes haver desonra. Por quê? Porque, olha, você precisa ter isso muito bem tratado no seu coração. Olha, porque coisa terrível é você levantar alguém, você erguer alguém e colocar num lugar onde ele não está preparado para isso. Às vezes a gente observa, fico converso muito com o Albani. Às vezes a gente vê assim, pessoas que às vezes elas são colocadas num cargo de chefia. E elas começam a perseguir pessoas no seu trabalho. Elas começam a querer pisar as pessoas. Eu olho para uma pessoa assim, eu digo, essa pessoa é louca. Porque olha, se eu tenho um cargo de chefia e eu lidero sobre pessoas, tudo que eu quero é que essas pessoas estejam bem. Porque se elas estiverem bem, o meu setor vai de vento em polpa, não é verdade? Então eu vou trabalhar para promover o máximo possível o bem-estar de cada uma delas. Mas uma pessoa que tem problemas com rejeição, aceitação, carências na sua vida, querida, ela não vai lidar bem com isso. E ela vai começar então a distorcer nos seus sentimentos. Então você precisa entender, olha, se você está passando por processos de humilhação, é porque o Senhor quer te honrar, amém? Então, lide bem com isso na sua vida, no nome de Jesus. Porque ninguém me ama, todo mundo me persegue, ó Deus, ó céus, ó vida. Não é assim que muitas vezes acontece? Querido, tranquilize teu coração. Saiba que o Senhor está com você, amém? Se decepcionar facilmente é colocar o foco em outro lugar que não é Jesus. Tem gente que se decepciona com tudo, irmão. Tudo. Então, olha, coloca os teus olhos em Cristo. Coloca a tua esperança, a tua alegria toda nele. Confia nele. Pastor, mas não deu certo hoje, amém, amanhã dá. E se não der amanhã, a gente tenta de novo. E assim a gente vai, amém? Então você não tem que ficar se decepcionando, mas você tem que ir se refazendo todos os dias. Olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Os olhos devem estar sempre atentos nele, porque olha, nós vamos decepcionar, irmãos. Certa feita alguém me procurou e disse assim, pastor, participou dos nossos cultos aqui, aí disse assim, essa igreja é uma bênção, a gente sente muita presença de Deus, é maravilhoso. E eu quero muito poder estar nesse lugar. Eu quero poder congregar com vocês. Eu disse, amém. Agora entenda uma coisa. Essa igreja não é perfeita. O pastor dessa igreja não é perfeito. Nós temos erros. Então não se iluda. Não venha para cá achando que você vai chegar aqui e vai encontrar tudo perfeito, tudo no seu devido lugar. Isso não é verdade. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum.
Agora, você é bem-vindo. Você é bem-vinda. Mas você precisa entender as coisas como elas são. Porque eu mesmo, que talvez você possa olhar para mim e dizer assim, ah, pastor, o senhor é uma bênção, eu posso te decepcionar. E quando isso acontecer, o que é que você vai fazer? Você vai procurar uma outra igreja que seja uma bênção? Que tenha um culto maravilhoso? Que os irmãos se amem e seja as mil maravilhas? Irmãos, aprendamos a lidar com a realidade da vida. Então nós temos que lidar bem com esses sentimentos. Então não fique se decepcionando facilmente. Olhe para Cristo, amém? Toda vez que fizer algo para se sentir alguém, você está lidando com a carência. Toda vez. Então olha, alinha bem os sentimentos do teu coração. Nas coisas mais simples, eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, você que tem a Cristo, você que é morada do Espírito Santo, irmãos, a gente está 1000 anos-luz na frente daquele que não tem. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco, irmão. Você pode dizer amém? Você sabe que eu gosto de correr, né? Então, houve um tempo em que eu começava a correr, e aí quando eu começava a romper com algumas, como é que eu chamo? Não é meta, não, quando você alcança uma quantidade de quilômetros que você vence ele. Assim, eu estou vencendo eu mesmo. Como? Está fugindo o nome aqui. Fala o quê? Vamos calar um limite, né? E aí você venceu, aí você se empolga. Daqui a pouco aí você venceu o outro, não, corri mais. Aí você volta, daqui a pouco você está lá apostando. E daqui a pouco você está se empolgando para as pessoas. Opa! Aí o Espírito Santo começa a falar ao seu coração. Diz assim, que carência é essa? Você não precisa disso. Você está entendendo? O Espírito Santo fala no nosso coração. Então quando você começar a fazer as coisas para impressionar as pessoas, você está lidando com um sentimento errado. Você está lidando com um sentimento de carência. Nunca ministre sobre outros quando você estiver lidando com carência. Quando você estiver lidando com carência, você precisa ser ministrado. Você não vai ministrar sobre a vida de ninguém. Amém? Então, olha, aprenda a lidar com a humilhação. E entenda que a carência, ela lhe tira do prumo. Então, você precisa colocar o seu coração em Deus nessa noite. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, vamos estar adorando. E logo em seguida eu quero orar por você.